Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar de uma coisa bastante interessante, né? Normalmente, especialmente as pessoas fora da área jurídica, escutam falar e não sabem bem o que significa. Nós vamos falar do decano do Supremo Tribunal Federal. O que é o papel do decano? Essa semana nós temos uma coisa que é muito rara de acontecer, né? Em razão da necessidade até de estabilidade, que é a aposentadoria de um ministro da Suprema Corte. É interessante que quando eu comecei a ministrar aula, 20 e poucos anos atrás, alunos de graduação não sabiam quem eram os ministros da Suprema Corte. Para vocês terem uma ideia, numa das provas que eu fiz, numa aula de graduação de 4º ano de Direito, a questão é, quais eram os ministros da Suprema Corte? Então, só para exigir que os alunos soubessem quem eram os ministros da Suprema Corte. Hoje, todo mundo sabe quem que é o ministro Barroso, quem que é a ministra Rosa Weber, quem que é o ministro Fux. Isso é muito importante e interessante, né? Você aumenta o controle social, você aumenta a fiscalização da população em torno do Supremo Tribunal Federal. Mas aí, voltando à questão, né? O que é o decano? O decano é uma função que não existe do ponto de vista legal. É uma questão de costume, é uma questão que vem da antiguidade. O que significa? É o mais antigo do colegiado. Não é o que tem maioridade, é aquele que está há mais tempo no colegiado. Então, o decano do colegiado, no passado, durante mais de 13 anos, foi o ministro Celso de Mello, que ele é uma ilha de estabilidade. Esse é o papel do decano no Supremo Tribunal Federal, né? Ele conciliar, ele evitar as disputas internas, ele atuar como ponte entre um ministro e outro, ele atuar como uma voz do tribunal. Então, a função do decano é essa, né? Infelizmente, o ministro Marco Aurélio, que foi o ministro que aposentou essa semana, ele não teve chance de exercer a função de decano por muito tempo, porque o ministro Celso de Mello aposentou, ele ficou praticamente nem um ano na função de decano. Então, essa é a função. A função agora de decano, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, será assumida pelo ministro Gilmar Mendes. E aqui fica, né, os meus cumprimentos ao ministro Marco Aurélio. Ele tinha coragem de ser voto vencido. Várias e várias vezes ele era 1-11, né? E aí todo mundo perguntava, né, se ele não se incomodava de ser voto vencido. O voto vencido hoje pode ser a luz que ilumina o caminho do tribunal amanhã. Tanto é que eu consegui acompanhar a carreira do ministro Marco Aurélio durante muitos e muitos anos e eu verifiquei que casos em que ele era vencido, às vezes por 1-10, no futuro, aquela tese que ele defendia tão arduamente passava a ser a vencedora. Então, até isso, ele teve um papel fundamental, né? O não ter problema de ser voto vencido, não ter problema em termos de vaidade, de ser derrotado no plenário, que o importante era a defesa das suas convicções. Então fica aqui, desde já, a minha saudade do ministro Marco Aurélio, que teve um papel fundamental na construção da Suprema Corte que nós temos hoje.